Então, pessoal, dando continuidade aí, nós vamos para os tranquilizantes ou ansiolíticos, né? Com relação a essa nomenclatura, hoje, nós, profissionais, nós chamamos de medicamentos ansiolíticos, tá? A população em geral ainda chamam de tranquilizantes, porque antes o conceito era apenas, o nome era apenas tranquilizantes. Então, a população em geral, o senso comum, ainda chama de tranquilizantes. Nós, entre nós profissionais, nós já chamamos aí ansiolíticos, mas para os pacientes nós podemos chamar aí tranquilizantes. Por isso eu coloquei aí os dois nomes, tá? Então, veja, pessoal, o que é que os tranquilizantes ou ansiolíticos fazem no cérebro de quem toma? Como o próprio nome diz, né, ansiolíticos, eles vão trabalhar nos transtornos de ansiedade, certo? Dentre os transtornos de ansiedade que nós vimos, nós temos aí o toque, né, o transtorno obsessivo compulsivo, nós temos o pânico, os transtornos alimentares, as fobias e agorafobias, os transtornos de estresse pós-traumático, tá? Então, todos esses entram aí como transtornos de ansiedade e a medicação usada são os ansiolíticos. E daí, pessoal, então todos eles irão atuar aí nos transtornos de ansiedade, porque são medicamentos ansiolíticos, tá? Aí, o que é que esses ansiolíticos fazem no cérebro de quem toma? Eles vão diminuir a ansiedade, né? Logicamente que eles vão diminuir a ansiedade, porque eles são ansiolíticos. Eles induzem o sono, tá? Eles trazem um relaxamento muscular. Então, por isso como nós vimos, os pacientes que sofrem desses transtornos de ansiedade, eles sempre estão com ansiedade patológica, tá? Então, por eles estarem sempre com essa ansiedade patológica, a musculatura deles está sempre estressada, tá? Muitas vezes rígida, muitas vezes dolorida, tá? Então, os ansiolíticos, eles tendem a deixar essa musculatura mais leve, menos pesada. Além de também reduzir o estado de alerta. Aí eu trago isso são os efeitos dos ansiolíticos no nosso cérebro. Aí eu trago um paralelo aqui com relação ao álcool, a ingestão de álcool. Quem aqui já fez uso de álcool sabe que ele traz esses efeitos aí, tá? Mesmo que esses efeitos eles sejam momentâneos, mas ele diminui a ansiedade, né? Quando a gente bebe, os problemas, né, desaparecem, daí a ansiedade desaparece, induz o sono, relaxa a musculatura e ocorre uma diminuição do estado de alerta, não é? Não tem o mesmo efeito? O álcool não tem o mesmo efeito dos ansiolíticos? Sim. Aí o que é que acontece? Dentre todos os psicofármacos, nenhum deve ser usado com o paciente fazendo uso de álcool. Tá? Então, nós devemos orientar o paciente que ele não deve fazer uso de álcool fazendo uso de psicofármacos. Principalmente quem faz uso de ansiolíticos. Por quê? Porque eles vão fazer o mesmo efeito. Então, daí, o paciente ele pode entrar em coma alcoólico, devido ao uso de ansiolíticos associados ao álcool, à ingestão de álcool. Aí vocês podem até pensar, né, como uma outra turma aí perguntou. Então, muitas vezes o paciente prefere álcool do que a medicação. Não é, né? Não é essa a questão, né? A gente sabe que o álcool traz outras consequências, certo? Então, a gente recomenda o uso dos ansiolíticos para quem tem esses transtornos de ansiedade, para quem tem ansiedade patológica, tá? E daí ele não pode ser ingerido com álcool, ok?
Aí, pessoal, outra coisa também, aqui está falando, né, o que eu disse para vocês, a questão da mistura, né, do álcool e dos ansiolíticos. E outro cuidado que nós devemos ter também é com relação a pessoas, algumas profissões, tá? Por exemplo, pessoas motoristas, pessoas que trabalham dirigindo. Não é recomendado eles fazerem uso de ansiolíticos. Por quê? Porque induz o sono e reduz o estado de alerta, tá? Coisa que essas profissões exigem, né? Assim como também quem trabalha em máquinas pesadas, que requer uma atenção. Então, veja que essa atenção ela vai estar diminuída, esse estado de alerta vai estar diminuído, certo? Então, daí a importância de que quando vocês, né, responderam aquele estudo de caso lá dos conceitos básicos, a questão da profissão. Profissão ela é bastante importante para que o psiquiatra veja essa questão da medicação. Tá? Não é só uma informação a mais, não, é uma informação importante, ok? E daí nós temos aqui, né, os nomes comerciais e princípios ativos, né? Nós temos o diazepam, bromazepam, lorazepam, tá? Todos distribuídos aí na farmácia do CAPS. E daí, pessoal, como último grupo, nós temos os estabilizadores do humor, certo? Os estabilizadores do humor, eles são usados na bipolaridade, transtornos bipolares, principalmente na fase de mania, onde o paciente está com, né, o humor bem alterado, tá? Aí aqui, pessoal, um cuidado que nós devemos ter, né, no paciente que foi diagnosticado com depressão e agora ele mudou, está super alegre, tá? E a família diz, ele melhorou, ele se curou, porque agora ele está alegre, ele está andando, ele está falando demais, né? Só vive sorrindo, tudo é engraçado, até a tristeza é engraçada, certo? E daí nós temos que orientar essa família que, na realidade, ele é bipolar e ele está na fase de mania, tá? Então, ele não se curou da depressão. Ele agora vai ser diagnosticado com bipolaridade e ele está na fase de mania. Então, além do uso dos antidepressivos, ele também tem que fazer uso dos estabilizadores do humor para conter essa agitação, para conter essa fase de mania, essa alegria patológica, tá? E um cuidado, pessoal, que nós devemos ter com relação aos estabilizadores do humor também é que eles, dentre outros medicamentos, mas todos os estabilizadores do humor, eles não podem ser usados nem no período gestacional, nem no período de lactação, tá? Então, daí a importância de nós orientarmos como política de redução de danos. Se a gente observa, né, que o paciente está, que a mulher está é bipolar, está na fase de mania, que ela não engravide, pessoal. Né? Se a gente vê que é uma paciente que não pode ficar sem usar a medicação, nós temos que orientar como política de redução de danos que essa mulher, de preferência, ela não engravide. Porque nesse período ela não vai poder fazer uso dos estabilizadores do humor, tá? Então, por muitas vezes, é uma mulher que vai sumir durante todo o período gestacional, que vai ser trabalhosa durante todo o período gestacional, e a gente não pode fazer nada, porque elas não podem fazer uso dos estabilizadores. Os psiquiatras, logicamente, vão mudar o esquema medicamentoso por uma medicação que ela pode tomar no período gestacional, mas que a gente sabe que não vai surtir o efeito desejado. Então, ela vai passar toda a gestação em crise, certo? Com relação ao período de amamentação, tá? Também pensando na política de redução de danos, de preferência que ela não amamente e volte a tomar as medicações, tá? Veja, pensando na política de redução de danos, pensando que ela já passou todo o período gestacional sem fazer uso dos estabilizadores do humor.
e também passar mais 6 meses sem fazer uso, certo? Ela pode desenvolver aí outras comorbidades, como, por exemplo, um transtorno puerperal do tipo psicótico, tá? E daí venha a cometer o infanticídio, certo? Então, de preferência, pensando na política de redução de danos, melhor que ela não amamente e volte a fazer uso dos estabilizadores do humor, né? Logicamente que isso aí, né, tem que ser uma coisa vista pela equipe, né, que está cuidando dessa paciente, juntamente com a família, tá? Então, tem que ver aí os prós e os contras, tem que pesar aí na balança e ver qual a melhor decisão a se tomar, certo? Dentre os estabilizadores do humor, nós temos aí, são substâncias utilizadas para manutenção da estabilidade do humor, não sendo essencialmente antidepressivas nem sedativas. Tá? Internacionalmente, nós temos 3 estabilizadores do humor conhecidos aí, que é o lítio, a carbamazepina e o ácido valproico. Tá? Nós vamos ver cada um deles, mas veja que todos eles têm indicação na bipolaridade fase mania. Então, o carbonato de lítio aí, ele é um íon orgânico administrado por via oral na forma de carbonato de lítio. Ele controla a fase mania, de mania, bem como a fase depressiva, e é uma profilaxia do transtorno bipolar. Só que o lítio, pessoal, nós abrimos um parênteses aí. Quem tem problemas de tireoide, tá? Eles não podem fazer uso do carbonato de lítio, tá certo? Assim como na gravidez e lactação, que nós vimos, e também pessoas com disfunção renal ou cardíaca grave, tá? Aqueles problemas cardíacos que não são graves, e o paciente precisa fazer uso dos estabilizadores do humor, tá? O eletrocardiograma, ele não é confiável, porque ocorre alterações devido ao uso do lítio, certo? E com relação ao hipotireoidismo, principalmente, o psiquiatra, se necessário, prescrever esse tipo de medicamento, a enfermagem, assim, juntamente com o psiquiatra, tem que fazer um controle aí com relação aos exames trimestralmente ou semestralmente. A cada 3 em 3 meses ou 6 em 6 meses é preciso fazer exames, né, da tireoide para ver como é que está essa tireoide associado ao uso do lítio, tá certo? É um cuidado que nós da enfermagem precisamos ter com esses pacientes, tá? Então, no caso do carbonato de lítio, nós temos que ver as outras patologias que o paciente tenha, né? Problemas de tireoide, problemas renais e problemas cardíacos, além, né, da gravidez e da lactação, que isso aí entra em todos os estabilizadores do humor. E ele é indicado, né, na fase mania da bipolaridade. Aqui nós temos alguns tipos de lítio, tá? Os nomes comerciais, carbolite 1, litiocar, neurotile 1 e carbolino. Ok? E daí nós temos a carbamazepina, que é o princípio ativo eretol, certo? Ele é estruturalmente a carbamazepina é similar aos fármacos psicoativos e compartilha algumas características estruturais com os anticonvulsivos. Então, veja bem, pessoal, aqui nós abrimos outro parêntese com relação à carbamazepina. A carbamazepina, ela é tanto usada como estabilizador de humor, né, no transtorno bipolar, como também na epilepsia. Aí veja a importância do matriciamento aqui, mais uma vez. Epilepsia não é um problema mental, epilepsia é um problema neurológico. Por ser um problema neurológico, ele não deve ser atendido no CAPS. Então, ele vai ser atendido aonde? Na estratégia.
Então, se o paciente com epilepsia precisa da medicação, precisa da carbamazepina, ele não deve ir no CAPS pegar essa medicação, né? Pegar a receita, a medicação até pode, né? Mas a receita não, porque ele vai estar tomando vaga de um paciente com transtorno mental. Daí, o que é que ele precisa? Ele vai na estratégia, pega a receita, e aí sim ele vai pegar na farmácia do CAPS. Só que as estratégias que não aderirem ao matriciamento, o que é que acontece? Algumas delas vão dizer o quê? Ah, é carbamazepina, é medicação controlada. Vai pegar a sua receita lá no CAPS. A gente sabe dessa problemática aí quando a gente viu o matriciamento. Tá? Então, o que é que acontece? O paciente com epilepsia vai pegar a receita lá no CAPS, porque o médico da estratégia não deu por ser uma medicação controlada. Certo? Nem quis saber se o paciente toma carbamazepina, se é por um problema mental, que é a bipolaridade, ou se é pela epilepsia, que não é um problema mental, é um problema neurológico, tá certo? Então, a carbamazepina, nós temos aí esse parêntese, tá? E por último, pessoal, nós temos aí o ácido valproico, que é o princípio ativo. Comercialmente, ele é conhecido como Depaquene ou Valpaquene, tá? Não se conhece exatamente o mecanismo do ácido valproico, mas sabe-se que ele atravessa a placenta e é excretado no leite materno. Então, mais uma vez, a comprovação de que os estabilizadores do humor não devem ser usados nem no período gestacional, nem na lactação, tá? E ele é indicado, o ácido valproico, também na epilepsia e no transtorno bipolar, tá? Tranquilo, pessoal, com relação aos grupos dos medicamentos, dos psicofármacos?